Um garoto parou de sair de casa após ser intimidado na escola e reencarnou em outro mundo, com o nível 1002 e com a força de 10 reis demônio. E galera, chegamos a 221 mil inscritos. E vocês são demais, vem dando uma força insana pro canal. Muito obrigado mesmo. Mas não vamos parar por aqui. Vamos com tudo rumo aos 300 mil inscritos. Então senta o dedo no like aí embaixo e clica no inscreva-se para mais vídeos como esse aqui no canal. Então, Haruto leva sua nova amiga para conhecer seu pai e a apresenta como Lisa, um dragão da nevástica. Ele diz que a garota se propôs a trabalhar no castelo como empregada, e as garotas aparentam ter gostado de Lisa e aceitam que ela trabalhe lá. Nisso, Charlotte deseja boa sorte, e bem, o pai deles diz que está um pouco impressionado por essa garota ser o tal dragão, mas aceita ela no castelo, desde que siga as regras do local. E após isso, Flay fica responsável por Lisa e decide medir as habilidades da garota, para ver se ela é boa de vassoura mesmo. Porém, quando ela vai fazer a demonstração, Flay quebra a vassoura fazendo graça, então Lisa varre a área externa por conta própria, e Flay a elogia dizendo que foi muito bem. E após isso, elas vão para a louça, e novamente, Flay faz besteira e quebra uma porrada de pratos. Enquanto isso, Lisa já lavou a maioria deles. E bem, agora é hora de cozinhar. E se dependesse da Flay, todos iriam comer carvão, pois a garota é um completo desastre na cozinha. Na verdade, ela é um completo desastre na vida no geral. E já a Lisa, a sua comida chega brilha, e quando eles experimentam, todos elogiam, menos Flay, pois ficou num canto escuro, decepcionada com o quão ineficiente ela consegue ser. E Lisa é elogiada novamente, pois até as outras empregadas falaram bem de seu desempenho nos trabalhos domésticos, e ela é questionada sobre o que gosta de fazer, e nisso Lisa responde que gosta bastante de ler, e por conta disso, possui muito conhecimento a respeito de magia. E nisso Natalia sugere que ela seja empregada particular de Charlotte, e isso a deixa pensativa, mas Lisa aceita e promete se esforçar para ser digna de tal cargo. E nisso Flay se surpreende com tamanha confiança da novata. A garota literalmente chegou hoje e já é a empregada pessoal da filha deles. E bem, no dia seguinte, ela vai até o quarto de Charlotte para buscá-la e darem início ao treino de magia, e assim passam a se dedicar aos estudos, até que certo dia Haruto passa por elas e Charlotte mostra a bola de fogo gigante que ela conseguiu fazer. E ele se impressiona, e nisso Charlotte atribui a sua habilidade aos ensinamentos de Lisa, porém ela diz que Charlotte tem uma facilidade maior em aprender as coisas. E bem, ele questiona o que seria aquela bola de água gigante, e Lisa explica que está ensinando magia para Charlotte, enquanto lava as roupas. A garota é multitarefas mesmo, e nisso ele pergunta se ela não se cansa com tudo isso, mas Lisa responde que gosta de ser ativa, mas Haruto se desculpa com ela, pois eles a obrigaram a fazer muitas coisas. Então Charlotte se entristece e questiona se dá muito trabalho para Lisa, e ela diz que não, pois se diverte enquanto cuida dela. Então Charlotte diz a ela que diga, caso algo a incomode, pois ela quer ter uma amizade com Lisa. E bem, Haruto deixa que ela faça as coisas como quiser, e Lisa diz a Charlotte que também quer ser a amiga dela, e Haruto olha de longe emocionado por sua irmã finalmente conseguiu realizar o desejo de ter uma amiga. E pensando com ele mesmo, Haruto chega à conclusão de que Lisa é muito boazinha, estudiosa e se adapta rápido a qualquer tarefa. E essas características são literalmente as ideais que ele estava procurando em uma assistente pessoal. Então ele a chama. Porém, quando Haruto vê elas tão próximas, ele fica com remorso de afastar Lisa de sua irmã. Afinal, ela acabou de ganhar uma amiga. Entretanto, ele se lembra de outra opção. E Haruto pensa que poderia fazer Lisa ir com ele até a capital como sua assistente, e em seguida fazê-la voltar rapidamente para o castelo. Com isso, o seu único objetivo é focar em ser expulso logo. E bem, Charlotte se queixa de não ter como mais se curar, e Lisa alerta sobre o tempo de descanso dela estar chegando ao fim, e nisso ela pede para voltarem à ativa. Mas antes das garotas partirem, Haruto diz para Charlotte que irá para a escola da capital a partir da semana que vem, e ela logo se espanta com isso, e só pensa em coisa ruim. Então diz a Lisa que irá cancelar todos seus planos por hoje, e pede para que ela avise os cavaleiros, e nisso Haruto se questiona o porquê disso, e Charlotte revela que irá convocar a mesa redonda para uma reunião emergencial, e após reunir todo mundo, ela diz que o conteúdo falado naquela conversa é confidencial, portanto todos devem manter sigilo a respeito do que ouvirão, e ela já vai direto ao tópico principal, e revela que Haruto irá frequentar a escola da capital na semana que vem, e Flay questiona o porquê dele não ter informado antes, mas Charlotte pede para ela se acalmar, afinal, ela também só ficou sabendo dessa informação agora, e acredita que seu irmão tem algum motivo para só ter dito sobre isso nesse momento, e Flay se indigna, pois ele não teria nada para aprender com meros humanos, e ela quase deixa escapar a informação a respeito da reencarnação dele, e Charlotte logo a coloca contra a parede, e pede para saber o que ela estava para dizer. Entretanto, Flay diz que esse é um segredo entre demônios, mas ela continua curiosa. Entretanto, a caveira diz para Charlotte que são segredos mínimos, e explica para ela que em algum momento Haruto contará a respeito disso. E bem, dessa forma, ele controla a situação. E então Charlotte volta para a reunião, e questiona qual seria o motivo do seu irmão ter ido por vontade própria até a escola da capital, e ela se lembra de quando estava assistindo animes com tema de escola, e ao perguntar para Haruto o que seria isso, ele responde que seria um lugar medonho
sonho e muito perigoso. Porém, ela estranha essa resposta dele, afinal seu irmão não tem medo de nada. E levando isso em consideração, Charlotte tem uma teoria. Ela acredita que naquela escola há um conselho estudantil oculto, e o objetivo dele seria pegar bons alunos e levá-los para um mau caminho. E caso alguém tente impedi-los, eles armam lutas mágicas para derrotar os seus desafetos. E para finalizar o show de esquizofrenia, ela diz que quem está por trás disso é uma organização maligna, que tem a capacidade de trazer o caos ao reino. E Haruto certamente não poderia deixar isso quieto, então estaria indo até lá com seu disfarce para impedir o mal. E Charlotte acredita que seu irmão certamente irá colocar uma porta para algum lugar da capital, e com isso ela afirma que terá que ir até lá juntar informações, e levará a Lisa e Flay para servir como auxílio. E ela pede para que Johnny e Jigen se preparem para o dia que está por vir, e aumentem mais o pandemônio. Entretanto, Lisa pergunta se eles não deveriam deixar Haruto informado disso, mas eles afirmam que essa não seria a vontade dele, afinal Haruto não iria gostar de ter que orientá-los toda hora, e como servos, eles deveriam fazer as vontades dele. E nisso todos dão as mãos, para selarem o acordo de missão. Porém, mais tarde Lisa vai contar tudo para Haruto, e ele agradece a ela por isso, afinal, ele não sabe o que poderia acontecer caso não ficasse sabendo disso. E bem, ela questiona se Haruto irá lutar contra alguma organização maligna, e ele logo percebe que ela é certinha demais para saber a sua real intenção. Então ele cai na onda da Charlotte, e diz que de fato ela estava certa em suas teorias, e após isso, ele pede um favor a ela. Haruto quer que Lisa vá para a capital como sua assistente, e diz que dará mais detalhes depois. E nisso ela aceita, então ele planeja agora como fará para ser expulso da escola, pois só falta isso para seu plano dar certo. E bem, ele dispensa Lisa e vai dormir. E passado-se uma semana, seu pai pede para que Haruto tome cuidado em sua jornada, e pergunta se ele escondeu os chifres e cauda de Lisa. E bem, ele responde que sim, e que talvez ela demorasse um pouco para se acostumar. E então Flay vai ao chão e se morde de inveja por não ter sido escolhida por Haruto, e Charlotte deseja força ao seu irmão, e que ele deu o seu melhor na luta contra o mal. E após isso, Aneki vai até seu irmão, e diz a ele que recebeu uma carta do Marquês, mas Louis diz que é possivelmente uma carta onde ele diz sobre a viagem de Haruto para a capital. No entanto, ela não precisava avisá-lo disso, pois ele diz que trabalhou duro nisso, afinal foi um pedido dele para que Haruto fosse recomendado, e ela pergunta se ele tem um motivo para tudo isso. E Louis afirma que quer saber o porquê de Haruto ser tão forte, pois ele fez de tudo para melhorar sua magia e sua luta de espadas. No entanto, Haruto sempre esteve além dele, e estudando junto com ele, Louis poderá entendê-lo melhor. E nisso, Aneki o zoa por conta dele aparentemente ter se ressentido por sua derrota contra Haruto, e para contra-atacá-la, Louis diz que ficou sabendo sobre Aneki ter enfrentado o pai deles para conseguir a carta de recomendação de Haruto, e ficou plantada no lugar até conseguir isso. E Aneki pergunta como ele ficou sabendo, e seu irmão diz que ouviu os guardas conversando, e diz que ela é tão obcecada pelo Haruto quanto ele, mas ela diz que não possui sentimentos por ele. No entanto, seu irmão revela que não estava falando desse tipo de obsessão, e bem, ele muda de assunto, e diz que ficou sabendo que ele está com problemas, por conta de os cultistas estranhos que estão causando na escola, e Aneki responde que esses cultistas são da igreja Lucifera, e seria um novo culto disfarçado como um braço da religião do Estado, a igreja Mija, e ele explica que esses cultistas adotaram ideologias extremistas e adoram o demônio. E Aneki diz também que toda sua influência vai além da escola e está se espalhando por todo o reino, fora que alguns desses cultistas estão até mesmo levando a ideia de destruir a monarquia. E além disso, cada vez mais ouve-se casos de aristocratas aderindo a essa ideologia e os ajudando com recursos financeiros. Nisso, Louis comenta sobre um rumor que diz que a mãe deles está contribuindo com esses recursos, e ele se pergunta o que sua mãe está tentando fazer. E ele se recorda que há 5 anos ela mudou completamente, sem dar explicações, e Louis afirma que sente medo de sua mãe, pois ela nunca foi de poupar meios para alcançar seus objetivos. Entretanto, essa última mudança foi radical até para os parâmetros dela, e analisando a situação de conflito entre o rei e a rainha, Louis presume que a igreja Lucifera irá usar isso a seu favor. E embora ele não queira pensar nisso, ele acredita que sua mãe pretende acabar com o pai deles, e ele se questiona o que deveriam fazer. Nisso, Aneki diz que possivelmente Haruto poderá ajudá-los quanto a essa situação, mas Louis acredita que isso seria demais até mesmo para ele. Entretanto, Aneki segue depositando suas esperanças nele, pois acredita que seja possível que Haruto tenha o poder para superar toda uma organização. E falando em heróis, Louis diz que ficou sabendo sobre a existência de um herói da justiça no território do Marquês Zenfis, um tal de Cavaleiro Negro, e esse herói seria habilidoso o suficiente para derrotar um dragão. E Louis acredita que com a ajuda deles, eles poderão resolver a situação, de uma maneira até que fácil. Só que é aí que a mãe deles entra no meio da conversa, e a coroa já vem com um olhar sinistro no rosto, e todos ficam em choque. Nisso, a mãe deles elogia a bela aparência de Aneki, e a compara com a antiga rainha, e ela tenta agradecer a sua mãe, porém a mulher muda completamente e passa a sufocá-la, enquanto questiona se Aneki estaria olhando para sua coleira, e a esquizofrenia continua atacando. Então a mãe questiona se Aneki acha que por ela ter aquela coleira,
ela era digna de pena, mas seu irmão implora que ela pare, então a doida solta e diz que só está brincando. Contudo, afirma que o jeito que Annika encarou não é digno de uma dama. Então comenta com Lyles sobre o filho do Marquês Enfys ir para a mesma escola que ele e pede para que os dois se deem muito bem, para que Lyles possa tirar de Haruto o máximo de informações a respeito do Cavaleiro Negro. Então ele deverá contar tudo para ela. E Lyles fica com medo de ir contra sua mãe e promete que fará as coisas conforme a sua vontade. E após sua mãe sair da sala, caindo na gargalhada maquiavélica, ele se questiona se acabou de colocar Haruto em uma situação complicada. E bem, Charlotte lembra seu irmão que está na hora de partirem, e ele diz que já colocou uma porta perto da capital e só estava aguardando o dia para irem. Nisso, Flay cai ao chão e pede para ele reconsiderar a sua decisão de Lisa ser a sua assistente. No entanto, Charlotte explica para ela que as duas ainda têm muitas coisas para fazer. Então ela diz para seu irmão que ele deve ir logo cumprir a sua missão na capital. E bem, os dois se aproximam de uma floresta próxima da capital, e Haruto diz que foi o melhor lugar que pensou para esconder a porta. Mas ao olhar o horizonte, ele se dá conta que ainda estão muito longe, e de repente Lisa olha para o lado e percebe um bisão maligno com fome e atacando um grupo de pessoas. Nisso, Haruto decide ajudá-los. Afinal, se Charlotte descobrir que ele negligenciou a ajuda, ela irá ficar uma fera. Mas chegando próximo deles, Haruto nota a presença de uma garota que se põe em posição de ataque ao bisão, e nisso ele decide observá-la, para ver se ela daria conta. E a garota tenta medir força contra o monstro, mas acaba sendo arremessada ao chão, e quando o bisão ia partir para o ataque, Haruto intervém e a salva, e em seguida, cura suas feridas. A garota fica incrédula com tal habilidade, pois não a reconhece como uma magia de cura comum, e Haruto pensa consigo mesmo que ela não deverá saber mais sobre seus poderes. Nesse momento, um garotinho aparece e agradece ao Haruto por ele ter salvado a moça, e nisso ele fica sem graça e se apresenta como Shiva, o aplicador da justiça. Então faz uma pose ridícula e todos o ignoram, mas ao menos a criança curtiu o teatro. E bem, Haruto então conserta a carruagem dos viajantes, e a moça se impressiona com um herói, pois ele é capaz de fazer tudo, e como ele ajudou a todos, ela decide agradecê-lo com dinheiro, mas ele se recusa e diz que está de partida, e levará o bisão para o seu bando. E a garota comenta sobre ele ser bonzinho, até mesmo com um monstro, mas Haruto explica que o bisão não fez nada de mal para ele, então estava tudo certo. Nisso eles se despedem e a moça se questiona se um dia eles se verão novamente. E bem, após ajudarem o monstro, eles partem em viagem, e Haruto percebe que Lisa está com uma cara de dúvida há um tempo, e ela explica que achou algo estranho com aquela moça da carruagem, entretanto não saberia dizer o que, mas Haruto afirma que não pretende ficar muito tempo na capital, então meio que não se interessa por esse assunto. E chegando por lá, eles entram na fila dos novos alunos, e após fazer todos os procedimentos necessários, eles vão embora para seus quartos, mas Haruto se sente muito desconfortável com o local, e bate aquela vontade de voltar para casa. Então ele usa sua porta mágica, e nisso Charlotte pergunta como foi a viagem para lá, e ele apenas se deita no sofá, dizendo que foi exaustivo, e pede para Flay fazer algo para ele comer, mas sua irmã diz que eles podem comer fora. Entretanto, Flay não gosta da ideia, pois quer impressionar o Haruto com seus dotes de culinária. Então Charlotte sussurra algo no ouvido dela e a convence a comerem fora, mas Haruto usa a magia para esconder as orelhas dela, para que ninguém desconfiasse de nada, e após isso todos vão para a capital, e Charlotte se impressiona sobre como o lugar é imenso e cheio de lojas, e após a refeição, Charlotte taca um mapa da capital na mesa e organiza um plano para que todos se misturem pela cidade, e Haruto decide dar corda para a brincadeira da irmã. E quando eles se separam, Charlotte diz que eles terão um encontro, e isso já o deixa apavorado, mas Haruto acredita que ela não saiba o real significado de encontro, e isso possivelmente seria influência dos animes, e ele se questiona se já teve esse tipo de experiência na vida passada, mas logo se lembra que não, ou seja, esse será seu primeiro encontro, e ainda por cima com a sua irmã. Esse anime tá todo errado. E bem, ele decide aceitar esse encontro com ela, e nisso os dois passam por uma loja de joias, e Haruto compra uma para sua namorada, que também é a sua irmã. E chegando ao pôr do sol, Charlotte corre pela cidade, e acaba se esbarrando com uma moça, pois era a mesma moça de antes, e quando Haruto se aproxima, ela começa a se lembrar de talvez já tê-lo visto, mas ele desconversa e diz que ela estava enganada, e a moça realmente afirma não se lembrar do seu rosto. Entretanto, se lembra de ter sentido a mesma quantia de mana antes, mas Haruto diz que a sua quantia de mana é 2, e dizer que isso é muito soa como uma piada, e nisso ela diz que pode ter se confundido, por conta do cansaço. Então Haruto lembra a moça que ela estava com pressa, e ela diz que estava indo para uma entrevista de emprego, então se apressa mais uma vez. Porém Charlotte a olha atentamente, e seu irmão pergunta o que está acontecendo. E assim como Lisa, Charlotte nota algo misterioso naquela garota também, e nisso ele se pergunta se demônios e humanos com mana alta sentem algo diferente, mas logo ele se lembra de que não quer ter trabalho decifrando nada. Então, até a cerimônia de admissão, ele decide ficar de boa, sem fazer nada.
Em outro dia, Haruto está inconformado com um teste a caminho, e ele afirma que um dos tutores da academia chegou em sua porta pedindo para que ele faça um teste de proficiência antes de entrar na escola, mas ele com certeza não quer fazer isso, porém ele vê uma esperança no fim do túnel, e resolve que essa pode ser a chance dele ser expulso antes mesmo de entrar, e se motiva a errar tudo e passar essa vergonha. E quando ele está tentando se esgueirar na porta da academia, um tutor o reconhece como filho do Margrave, e diz que estavam o esperando. E no auditório enorme, Haruto se sente acuado, ele acha que naquela sala caberiam mais que 100 pessoas, e ele parece animado e até se perguntando se poderia fazer amigos, mas logo cai na real e se sente derrotado, chamando a atenção do tutor que a acompanhava, e ele, só de estar ali, sente sua vida sendo drenada pela energia extrovertida, mas isso serve de combustível para ele se focar em ser reprovado, e então entregam a prova para ele, mas acaba que ele realmente não sabe de nada do que está sendo questionado ali, e escreve literalmente isso no papel, e numa questão a respeito da magia de barreira, ele resolve acertar algumas para não dar tanto na cara, e escreve que pode realmente mover a magia de barreira e criar formas, fora que ela não consome mana para ser ativada ou usada, e logo após, ele enfrenta a questão a respeito da magia antiga, e sem nem mesmo pensar, acaba escrevendo coisas que sabia por conta de suas sessões de estudo que ele fez para cobrir seus hábitos preguiçosos, e após isso ele vai para a avaliação de seu nível de mana, mas ele tenta alegar que seu nível é 2, pedindo para pularem essa parte, mas o examinador insiste que ele vá, e ele acaba concordando em ir, pensando que se eles mesmos souberem o quanto Haruto é inútil, o mandariam para casa. Em uma sala, ele é apresentado ao doutor, mas não vê ninguém, mas o chamando abaixo dele está aquilo, sim, obviamente seria uma loli, e ela começa a avaliá-lo, e diz que gosta de sua aparência, e ele fica incomodado com isso, e ela diz que se chama Thea, e é a responsável pela magia antiga naquela escola. Ela diz que mesmo sendo pequena, ainda é quem manda ali, e se ele cair no desgosto dela, iria embora antes de qualquer coisa, e ele se anima com isso, e ela percebe que a reação dele não foi de medo, e depois de uma cena a respeito do seu petanco, o tutor entrega a resposta dele, e isso deixa ela interessada para prosseguir com a avaliação. E na hora do teste de mana, colocam uma esfera para medir a quantia, só que quando ele infunde mana, ela brilha violentamente e quebra, e até Haruto fica surpreso, porém acha que apenas quebrou um item valioso, e deixaria a professora chateada, e quando ele acha que ela o mandaria para casa, ela fica feliz. Ela diz que a quebra do cristal significa que ele tem tanta magia que o negócio nem aguentou, mas o tutor tenta explicar que ouviu sobre a mana dele, e ela iria somente até 2, mas ela diz que isso pode estar errado, já que não entendem o bastante os cristais para ter certeza, e eles deveriam pesquisar mais antes de conseguir entender o poder dele, fora que ela deu problemas de nível real para ele, e Haruto se saiu bem em responder que não tem pistas, já que os problemas não têm solução, fora que a resposta dele para a magia de barreira foram incríveis, quase como as dela, e ele acaba descobrindo que ela era a autora dos livros que ele lia, os que ele usou para se basear nas respostas, e como decisão final, ela o coloca sob sua proteção na escola, falando que nunca deixaria outros professores terem alguém tão interessante, e ainda pedindo sigilo sobre o assunto, e isso deixa Haruto puto, fazendo ele negar o pedido dela para se juntar à equipe. Ela ainda tenta convencê-lo, mas ele simplesmente dá um corte rápido tramontina nela e mete o pé, e em casa ele conta para o clone e eles formam uma aliança a fim de serem expulsos. Em outro dia, Char entrega um 8 para a cópia e manda ele dar o seu melhor, mas ele se lamenta por não ter magia, e isso ser tudo que ele tenha para se defender, mas mesmo assim ele vai para sua obrigação, e após o fim da aula, ele quer sair correndo da escola e voltar para sua toca, mas ele nota um enxame de extrovertidos, e nota que não poderia fugir deles, e resolve se encolher para o canto da parede e passar ali com uma mosca, mas quando ele está ao lado do metido, o cara chama alguém, porém era a garota de cabelo branco ao lado dele, e ele se sente aliviado, tentando sair de fininho, mas com isso, acaba batendo de cara nos peitos da menina, e a reconhece como a garota que encontrou na cidade, mas eles são interrompidos pelo cara, ele está reclamando deles terem passado por ele sem se curvar, e afirma ser o vice-presidente deles, e exige respeito, mas a garota diz que é nova nessa academia, e não sabia dessa regra, então ele manda o Haruto Fake ensinar os bons modos para ela, mas ele não quer se meter com esse tipo de gente, e resolve fingir estar passando mal para fugir, mas o cara nota a mentira patética, e diz que iria dar uma lição nele, ativando sua magia, mas quando a cópia vê que o cara iria apelar, ela tenta correr, mas ainda assim é atingida nas costas, caindo fedendo, e ele apenas sai todo marrento do local, porém se assusta quando a cópia se levanta sem mais nem menos, e ele só pensa que aquela barreira defensiva funcionou, porém o nobre se impressiona que ele não teve nenhum arranhão, e nisso a cópia se lembra que deveria estar sentindo dor, porém o que o vice quer saber mesmo é como ele ainda está de pé, e nisso a garota se aproxima dele e narra tudo o que ocorreu, revelando os fingimentos da cópia, e ele percebe o quão ruim ela é em ler o ambiente, e isso deixa o vice puto, fazendo ele querer atacar mais uma vez, só que dessa vez para matar, só que a cópia não iria ficar ali esperando isso, então puxa o 8 e mete bala pra cima dele, ativando um clarão enorme, caindo com estilo e dando no pé, e nisso
Nisso, Nobre fica lá chorando, com dor em seu braço, e mais tarde, com Haruto, a cópia tá toda amuada, contando que após isso, ele ainda foi perseguido pela Loli Sensei, e com isso, o Haruto o libera para ir descansar, e fica se perguntando o que é de errado com essa escola, para ter uma batalha mágica sem mais nem menos. E mais tarde, uma garota vem entregar uma carta para ele, mas Haruto apenas pega ela e nega instantaneamente, e a menina explica que se trata de um duelo oficial seguindo a etiqueta Nobre, e se ele rejeitar ou perder de propósito, vai dar ruim para a casa do Margrave, e ele trará desonra para seu nome. E após ela ir embora, ele fica se lamentando por essa chatice. Ele pensa que pelo cara ser o vice-presidente, ele será forte, e diz que não quer se machucar, mas olhando lá de fora, ele vê a menina de cabelos brancos, seguindo aquela garota que entregou a carta, e quando elas chegam ao seu destino, ela vai falar com o vice, e pede para que ele cancele o duelo, afinal, é tudo culpa dela. E além disso, o vice-presidente parece não estar em condição de duelar, mas ele se nega e acaba gritando com sua criada por não conseguir curar ele direito, pois ele quer ficar pronto a tempo de enfrentá-lo. E olhando isso, Haruto percebe o quão babaca o cara é, e ele percebe que a garota foi sozinha falar isso. E no momento, o cara começa a engrossar pro lado dela, falando que para quem está pedindo um favor, ela não está se humilhando bastante, e manda ela dançar nua para ele, e assim ele a ouviria, mas ela se nega a fazer isso. Porém, após ele persuadir ela, a garota aceita, e começa a tirar a roupa, e quando ela tira quase tudo, Haruto começa a sentir pena por ela ser tão burra, e então coloca ela numa dimensão escura, e joga uma blusa para ela, aparecendo como Cavaleiro Negro, e mandando ela ter um pouco de respeito por si mesma. E após ele dar uma bronca nela e mandar ela se vestir, ela vai para casa, e após isso, ele vai falar com o vice, e se apresenta novamente como Shiva, e isso deixa o metido puto, decidindo atacar ele, porém Haruto ataca o ferimento em seu ombro, e faz a ferida reabrir, e ele cai se contorcendo no chão, e Haruto continua dizendo que pelos crimes que ele cometeu, ele colocou um bloco nele, e ele explica os crimes que o Nobre cometeu. Primeiro, foi arrumar briga com um aluno novo, porém, o vice tenta justificar falando que fez aquilo e fez bem, e como o segundo crime foi punir injustamente um aluno, mas o vice tenta argumentar que estava protegendo a honra de um nobre, e por último, foi tentar fazer alguém dançar pelado, e por isso, ele colocou essa maldição em sua ferida, e se ele tentar usar magia, a dor irá aumentar, e ele não conseguirá usá-la. Nisso ele tenta só de burro, e se ferra mais ainda, e o cavaleiro manda ele cancelar o duelo, pois não poderá participar, e quando ele vai embora e tira o domínio simples, os alunos o veem e ficam se perguntando o que ocorreu, e vendo o sangue em sua ferida, tentam curá-lo, mas isso torna as coisas piores ainda, e vendo a situação em que está, ele apenas pode jurar vingança. E galera, isso é tudo até agora. Caso queiram o próximo app, comenta aí e bora com tudo rumo aos 300 mil inscritos. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!